Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8 até o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-se-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque, a seu povo, a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre o tema: a vida cristã é uma guerra espiritual. Se eu e você estamos de pé, é pela graça de Deus. Desde o dia que você foi convertido pelo Senhor e se tornou um cristão, um membro da família de Deus, você vive uma batalha espiritual. Uma batalha em casa, uma batalha no trabalho, uma batalha dentro da igreja. Onde você for, você está lutando espiritualmente. A Bíblia fala que nós temos 3 inimigos espirituais. O primeiro inimigo que nós temos é o mundo, é a sociedade sem Deus. Esse sistema que é dominado, que jaz no maligno, trama contra a nossa vida, contra a nossa espiritualidade. Por isso que, lá na primeira carta de João, capítulo 2, a ordem de Deus é que nós não amemos o mundo. Não amemos o mundo. Em segundo lugar, nós estamos nesse mundo que jaz no maligno, mas dentro de nós ainda existe a presença do pecado. E o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E todos nós temos as nossas lutas, porque mesmo depois de convertido, você teve uma vida pregressa, e essa vida pregressa lhe persegue. E o diabo vai usar isso para tentar derrubar você. Porque o terceiro inimigo, que é um inimigo pessoal, visível, invisível, se chama o diabo. E ele representa todas as forças espirituais do mal. Então nós vivemos num mundo que jaz no maligno, nós temos dentro de nós uma natureza pecaminosa, e além de tudo nós temos demônios buzinando no nosso ouvido, para nos prejudicar espiritualmente. E você sabe que o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Então,
eu e você, nós somos um campo de guerra ambulante. Né? Ambulante. Esse texto é muito interessante, porque esse texto revela essa luta espiritual. E diz aí no versículo 8, lê comigo o versículo 8, diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel, hein? Veja que o povo já tinha sido salvo, o povo já vinha atravessado o Mar Vermelho, o povo está começando a sua jornada. E agora o povo é atacado. Amaleque, ele era um descendente de Esaú, que deu origem a essa tribo nômade dos amalequitas. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Deuteronômio, capítulo 25, versos 17 a 19, que os amalequitas, eles sempre perseguiram a Israel na sua jornada, e eles sempre atracavam de forma traiçoeira, pegando aqueles que estavam no final da rabeira. E veja o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 25, versos 17 a 19. Vamos lá? Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá, por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças, não te esqueças. Irmãos, Amaleque e os amalequitas são um tipo de Satanás. E essa batalha enfrentada por Israel, essa batalha espiritual, ela continua hoje. Nós como cristãos, nós como igreja, somos atacados espiritualmente. Quem sente essa luta durante a semana aqui, levanta a mão. Vocês são normais, viu? Crentes normais. Porque se você não é atacado é porque você é dele. Porque o diabo não ataca quem é dele. O diabo ataca a igreja. E veja no texto, então veio Amaleque. A batalha não é uma batalha por iniciativa nossa, não somos nós que vamos, é ele que vem. E Pedro chega a dizer que ele está ao nosso derredor, esperando uma brecha. E aí é quando você está fraco, aí é quando você está abatido, e aí quando você está desanimado, que ele intensifica a sua obra. Por isso que Jesus Cristo diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o diabo vai atacar na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. Mas irmãos, batalhar é preciso. Se é para brigar, nós vamos para cima também. Não é isso? O diabo está trabalhando hoje, viu? Vamos ver o que diz o texto? O versículo 8 diz claramente: então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Ele vem. Ele vem a qualquer hora. Ele vem. Troquei. Deixei Amaleque lá, vou pegar esse aqui agora.
Vamos lá, gente. Veja no texto, por favor, no versículo 9 e 10. Vamos ler juntos? 17, 9 e 10, o que é que diz? Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e subiram ao cimo do outeiro. Preste atenção que aqui nós temos uma lição muito preciosa, porque Moisés ordena a Josué a resistir, a batalhar contra os amalequitas. E aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção, que não adianta você negar a existência dessa batalha espiritual. Não adianta você fugir dessa batalha. Essa batalha é real e precisa ser enfrentada. E é muito interessante, porque a luta espiritual não é uma opção, é uma realidade da vida cristã. E diz o texto claramente que eu e você, como o povo de Deus, estamos na mira do inferno, dos demônios, do capeta. Se você é de Deus, você pode ter certeza que você está sendo alvo dos dardos inflamados do maligno. E aqui, meus amados irmãos, precisamos lutar para nos defender. Existe um princípio jurídico que é: você vai lutar em legítima defesa. Legítima defesa. Tiago, veja lá, Tiago capítulo 4, versículo 7. É muito interessante esse versículo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. O que diz lá? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti e Ele... Então o que nós temos que ter? Primeiro nós temos que nos sujeitar a Deus, nos submeter a Deus, mas ao mesmo tempo nós temos que resistir ao diabo. Então presta atenção, nós precisamos batalhar, porque essa batalha ela é inevitável, nós estamos no meio dela, e até o último dia da sua vida, até o dia em que o Senhor lhe chamar, você vai estar inserido nesta guerra espiritual. Há momentos que ele ataca, há momentos que ele espera uma nova oportunidade. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Versículo 13. Lucas capítulo 4, versículo 13. O diabo está tentando a Jesus. E Jesus o resiste. E Jesus o vence. Mas veja no versículo 13 o que é que diz a narrativa bíblica. O que é que diz aí? Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento que? Oportuno. Veja aí que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado com toda sorte de tentação. Você é tentado sexualmente, você é tentado por dinheiro, você é tentado por poder. Eu e você, diariamente na vida cristã, somos tentados. E a tentação não procede de Deus, a tentação procede do diabo,
que conhece a nossa vida, que conhece as nossas fraquezas, e ele nos ataca, com o propósito de nos derrubar, de nos prejudicar. Por isso que Jesus diz que todo dia nós devemos orar, e toda hora: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Batalhar é preciso, porque a batalha espiritual é inevitável. Mas em segundo lugar, nós temos que aprender que essa batalha ela é enfrentada com armas espirituais. Josué foi para o campo de batalha, mas Moisés subiu ao monte para orar. A guerra contra os amalequitas não era apenas uma guerra física, mas era uma guerra o quê? Espiritual. Vocês se lembram que Herodes, lá no capítulo 12 de Atos, ao maltratar a igreja, ao perseguir a igreja, ao atacar a igreja, ele mata o apóstolo Tiago a fio de espada. E o propósito dele era, passando a festa da Páscoa, matar também a Pedro. E Pedro estava encarcerado. Mas lá em Atos 12, capítulo 5, diz que havia oração da igreja por Pedro. E foi a oração da igreja que fez com que Deus desse ordem a um anjo e fosse lá e tirasse Pedro de forma miraculosa daquela situação. Meu irmão, não brinque com isso. O diabo está ao nosso redor. Ele conhece. Ele sabe que o pecado está presente em nós. Ele usa um contexto mundano, atraente, para nos destruir. Mas nós precisamos enfrentar com armas espirituais. E eu queria que você abrisse 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 6. Às vezes eu acho que o lugar que o diabo mais ataca é na igreja. Porque tem uns encapetados com uns travestis espirituais. São demônios que se vestem de anjo de luz. E toma cuidado você que gosta de assistir vídeo da internet. Desses pastores aí que são pastores, líderes espirituais. Veja, o apóstolo Paulo está enfrentando uma batalha na igreja de Corinto. E ele diz lá que Satanás, ele é capaz de se transformar em anjo de luz para nos enganar. Lê comigo, 2 Coríntios 10, de 3 a 5, o que diz? Porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Preste atenção, o diabo é muito inteligente, e ele usa sofismas. Sabe o que significa sofismas? São mentiras com aparência de verdade. E esses sofismas são fortalezas espirituais. São pensamentos que o diabo joga sobre nós para nos destruir. E Paulo está dizendo, nós temos que resistir isso de coração. Coração. Eu acho tão interessante, porque as armas espirituais que nós temos, Paulo coloca lá em Efésios capítulo 6, de 10 a 13, ele vai colocar, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Então vamos tomar a armadura de Deus, que está descrita lá. E Paulo coloca 4 razões porque nós devemos usar. Primeiro, ela é necessária para que o crente possa ficar firme contra as ciladas do diabo. O diabo arma ciladas. Aquela figura do Salmo 91, do laço do passarinheiro, da arapuca, para destruir você, para derrubar você, para prejudicar você, para prejudicar o seu casamento, para prejudicar a sua reputação, para prejudicar você no seu trabalho. Mas diz o texto que ela é necessária, porque a natureza da luta é espiritual. Quando o capeta escolher alguém para lhe perseguir, para lhe atacar, olha para essa pessoa e entenda que aquela pessoa está sendo o quê? Usada. Lembra de Pedro dizendo para Jesus dizendo, é necessário que eu vá a Jerusalém, e que o Filho do Homem sofra, morra. Ele diz, não, Jesus. Aí Jesus disse assim, arreda-te de mim, Satanás. Pode usar até um crente. Não faz isso não. Então nós temos que estar muito conectados com Deus, nós precisamos ter muito discernimento espiritual, nós precisamos entender que essa armadura ela é necessária, porque a luta é espiritual. Ela é necessária porque nós precisamos ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Ela é necessária para podermos resistir no dia mau. Presta atenção, esse dia mau aí é o dia que o diabo tira para te atormentar. Quem já teve dia mau aqui? Levanta a mão. O diabo, você acorda, o diabo já está de plantão. Ele ataca você desde amanhã, o dia inteiro. Você chega no trabalho, problemas, lutas. Aí você diz, mas meu Deus, para que eu acordei hoje? Devia ficar dormindo em casa. Ele ataca. E meus amados irmãos, esses ataques de Satanás vêm de onde a gente menos espera. Ela é necessária tanto para a defesa quanto para ataque. Porque nessa armadura nós temos a palavra, nós temos o Espírito. E a palavra é a nossa espada. E nós precisamos atacar. Quando Jesus foi atacado por Satanás, Satanás só usou texto da Bíblia, distorcido. Mas Jesus sempre respondia para Satanás, assim também está escrito. Então eu e você, nós precisamos de oração, mas nós precisamos conhecer a Bíblia, porque é nesse momento que a tentação vem, de forma sui generis, de forma inocente, e a gente às vezes não está tendo discernimento daquilo. Mas eu queria mostrar para vocês também Josué estava lá embaixo, com espada na mão, com os melhores guerreiros, lutando contra os amalequitas. Mas lá no monte, havia 3 homens orando. 3. O que Jesus disse? Onde houver 2 ou 3. O coro é 3, tá? 3, orando. E diz o texto
Veja aí no versículo 11, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia o quê? Amaleque. Quando você ora, você prevalece. Quando você deixa de orar, Amaleque prevalece. Está entendendo? Isso mostra e revela a nossa necessidade de oração. Necessidade de oração. Paulo, ele destaca isso lá em Efésios capítulo 6, versos 18 a 20, porque não adianta você usar a armadura de Deus se você não orar também. E ele usa lá 4 todos, com toda oração, com toda perseverança, por todos os santos, em toda situação. Orar, 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 orar. Às vezes você não precisa ter aquele momento solene de oração, mas você vai atender uma pessoa, vai conhecer, você faz uma oração. Senhor, me ajuda, me dê discernimento. Me dê discernimento. Às vezes no emprego, você faz o seguinte, você vai lá para o banheiro, fecha a porta, vira a tampa do vaso, ajoelha, e diz, Senhor, não me deixe ser enganado, não me deixe cair. Oração. Oração. A batalha acontecia no vale, mas a vitória vinha do monte. A batalha era terrena, mas a vitória é de Deus. Eu e você, nós não podemos vencer. É Deus que vence por nós. Maldito o homem que confia no homem, no seu braço, na sua carne. Mas eu queria encerrar com uma palavra de alento. Essa batalha, ela é inevitável. Essa batalha é enfrentada com armas espirituais. Mas o mais bonito desse texto é que essa batalha é uma batalha vencida. Vencida. Veja no texto, por favor. Dê uma olhadinha aí. No versículo 14. 13 e 14. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de... Lê comigo, por favor, versículo 14, bem forte. Então disse o Senhor, escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, ele chamou o Senhor é a minha bandeira. Quando uma vitória é ganha, a bandeira do vencedor é fincada. E o Senhor é a nossa bandeira. Sabe o que aconteceu? Você precisa entender que por causa do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Josué, porque Josué é Salvador, Jesus é Salvador. E Josué é um tipo de Cristo. Ele é um conquistador. E Josué, o Jesus Cristo, ele através da sua obra, ele destruiu Satanás. Ele riscou, ele apagou definitivamente a memória de Satanás. Satanás, ele é um inimigo derrotado por Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Vamos ler. Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15.
Está na tela aí, você pode ler também comigo. Esse texto maravilhoso. Colossenses 2, 14 e 15. Bem forte, vamos lá? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Então a vida cristã é uma batalha, mas é uma batalha que já está o quê? Vencida. O diabo vai prejudicar a gente, vai dar rasteira na gente, o diabo vai fazer tudo com a gente, tentar fazer. Mas aquele que é de Deus, o maligno não o toca. O toca. Irmãos, Jesus Cristo, Ele é a nossa bandeira, ou o nosso estandarte. Isso Ele é a nossa vitória. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você saiba de uma coisa, nunca se esqueça disso, que enquanto a igreja estiver nesse mundo, haverá luta espiritual contra as forças malignas. Amaleque está vencido, mas Amaleque ainda está vivo. Amaleque está derrotado, mas ele está presente. E a Bíblia diz que ao perceber que o seu tempo está terminando, ele intensificará a sua obra. A sua obra. Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino. Talvez você esteja hoje passando aí por um momento de tribulação, de tentação. Clame hoje. Clame, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz para Satanás, diz assim, cara, você está vencido. Diz para ele. Diz para ele. Repreende-o. Em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Porque nada, nem ninguém, nem principados, nem potestades poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não deixe o diabo roubar a sua alegria.